12:02, hora de Brasília, boa tarde. Quinta-feira, 9 de abril, o NT Sul está no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo para te deixar bem informado e ser a tua companhia nesta hora de almoço. Vamos aos destaques de hoje. Rio Grande do Sul investe pesado para equipar UTIs. Governador promete. Evitar as mortes por falta de atendimento. Nós vamos atender e estruturar todo o nosso sistema de saúde no estado do Rio Grande do Sul para que as pessoas que precisarem de atendimento o tenham. Cachoeira do Sul tem 2 novos casos suspeitos de Covid-19. Recuperado da doença, o jornalista e narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, faz apelo. Não saiam de casa. E se tocarem a mão numa maçaneta, numa fechadura, alguma coisa, passem imediatamente o álcool em gel, façam a higiene das mãos e não saiam sem máscara na rua. Porque eu não sei de onde eu peguei, eu posso ter pegado de qualquer lugar, eu só sei o que eu sofri e eu não desejo isso para ninguém. Crise. A empresa Transportes Nossa Senhora das Graças demite cerca de 50% dos funcionários. Sexta-feira Santa, para evitar a aglomeração de pessoas e a disseminação do coronavírus, a tradicional Feira do Peixe Vivo aqui de Cachoeira do Sul acontece no interior. Terei carpas, capim, húngaras, jundiás, bastante tilápia. E ainda tem o comentário da psicóloga Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia. Então, nesses tempos de coronavírus, o que mais importa junto com o isolamento social, junto com a nossa quarentena, é poder exercitar a solidariedade e nos abrirmos também para receber a solidariedade, o afeto e o carinho do outro. E enquanto a gente informa você dos principais fatos do dia, mande pra gente a sua mensagem, o seu recadinho, uma opinião sobre algum tema que a gente vai falar hoje aqui. É só enviar lá para o nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129. Ou então, envie pelo facebook.com/TV Cachoeira. Nós estamos ao vivo por lá também. Participe e fique ligado porque o NT Sul já está no ar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na tarde de ontem que o estado investe pesado para garantir que as UTIs estejam equipadas o mais breve possível. E antecipou que, embora as previsões apontem aumento de casos de coronavírus nos meses de junho e julho, em função do inverno, não pretende manter o comércio fechado até lá. A política do distanciamento social no Rio Grande do Sul, ela é determinada com base nos dados e nas evidências científicas. O que nós fizemos ao longo deste período, estamos fazendo dessas últimas semanas? Estruturando toda a nossa retaguarda hospitalar, o incremento da nossa rede de atenção em saúde nas UTIs, nos leitos clínicos, incrementando em cerca de 50%, quase 60% o número de leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. É isso que nós estamos fazendo, só os leitos SUS, os leitos públicos, em 60%, para garantir que tenhamos a estrutura para atender os casos majorados. Tenho insistido, não é sobre não ter coronavírus, não é sobre não termos mortes. Infelizmente, isso não é algo que nos seja possível fazer, evitar mortes, mas é possível sim e nós vamos evitar as mortes por falta de atendimento. Nós vamos atender e estruturar todo o nosso sistema de saúde no estado do Rio Grande do Sul para que as pessoas que precisarem de atendimento o tenham. E a política de distanciamento social, com as restrições de atividades estabelecidas nesse período, é porque, infelizmente, nós não temos até aqui, não tínhamos até aqui, nessa semana começa a se clarear um pouco o quanto de estrutura vai chegar, as datas em que vão chegar, equipamentos, respiradores, novos leitos que estão sendo habilitados, começam a ficar um pouco mais claros agora, para que nós possamos ter a segurança desses equipamentos, bem como os indicadores que vão determinar qual a tendência do crescimento, dos casos diagnosticados, dos leitos, a ocupação de leitos na capital, na região metropolitana, no interior. Tudo isso é que vai servir para dimensionar a política do distanciamento social. Não trabalhamos com a hipótese de comércio fechado até junho, não teria como sustentar uma ação como essa. Estamos confiantes que os resultados que temos agora, associado a um melhor monitoramento, a melhor política de testes, as pesquisas científicas, vão nos permitir ter um monitoramento em tempo real da evolução do número de casos, as tendências, para acionar, mediante a necessidade,
a maior restrição, se for o caso, nas políticas de distanciamento social. O Ministério da Saúde hoje publicou uma portaria dobrando o valor do incentivo para os leitos de UTI a R$ 1.600 a diária. Isso também vai dar condições para que os hospitais tenham um custeio maior para viabilizar a contratação das equipes. E estamos encaminhando, então, para o Ministério da Saúde a lista atualizada de todos os serviços que estão prontos no estado do Rio Grande do Sul, serviços novos, ampliados de leitos. Cachoeira do Sul tem 2 novos casos suspeitos de Covid-19. Um dos pacientes internados no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul tem 43 anos e foi encaminhado à Casa de Saúde após avaliação no centro de triagem instalado em frente à UPA da Zona Norte. Ele está na área de isolamento do HCB e seu estado inspira cuidados, conforme o boletim emitido pelo hospital. O outro caso em investigação é de um profissional de saúde, 38 anos, que após avaliação está em isolamento domiciliar. Amostras de ambos pacientes foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central do Estado, o LACEN, em Porto Alegre. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 10 horas e 50 minutos de hoje 16.238 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 826 mortes. No novo levantamento está a 12ª morte no Rio Grande do Sul. No último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de ontem, eram apontados 15.927 casos confirmados e 800 mortes. A concessionária responsável pelo transporte coletivo em Cachoeira do Sul está demitindo cerca de 50% dos funcionários, mais um efeito negativo atribuído à pandemia de coronavírus. Dia 17 de março, durante a entrevista com o diretor operacional da Transportes Nossa Senhora das Graças, Valdir Souza, questionamos as estratégias da empresa para enfrentamento à anunciada crise que o coronavírus iria causar. Faz parte desse plano B a questão de número de funcionários na empresa, a questão de demissões, é uma possibilidade? Não, Dena, fiquem tranquilos, assim, demissões jamais, né? Porque a gente sabe que isso é passageiro. Isso vai ser uma questão aí de 3 meses, 4 meses no máximo. Não foi isso que aconteceu. Passados 22 dias, terça-feira, 7 de abril, a concessionária demitiu cerca de 50 funcionários. Logo que a Prefeitura decretou o estado de calamidade pública em função da pandemia de coronavírus, a TNSG solicitou e foi autorizada pelo município a reduzir as linhas devido à diminuição de passageiros. Segundo informações que obtivemos, com o isolamento social, 93% dos passageiros pagantes deixaram de andar de ônibus e 40% dos isentos. E foi por causa dessa recessão, né, que deu aí, do corona. Né? Não tem movimento nenhum hoje nos ônibus, né? Então a gente não sabe quando vai acontecer a volta, e acho que nunca mais vai voltar como era antes também, né? Então a gente resolveu cortar, por causa que mês que vem eles já não iriam receber, né? Esse mês receberam porque nós aportamos dinheiro, né, para poder fazer as demissões. Pagar o salário, né? Sim. Né, nós nem teria como. Hoje o que arrecada a empresa em relação a dinheiro, que entra em dinheiro, não paga nem combustível. Né? Então nos forçou a tomar uma decisão. Então não adianta manter, por causa que é melhor eles estarem no seguro-desemprego do que não receber salário. Todos os funcionários receberam os salários. Rogério não quis falar sobre o pagamento das rescisões. Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Cachoeira do Sul, Luiz Aníbal Machado, foi procurado por alguns dos demitidos. Eu mandei ofício hoje, através dos advogados da empresa, para a empresa me informar quantos foram demitidos, o motivo da demissão, como vai ser a rescisão de contrato, se eles vão pagar todas as verbas rescisórias. Eu estou aguardando, então, o retorno da empresa, né? O sindicato, com os advogados nossos, está avisando a todos os trabalhadores que é para procurar o sindicato, procurar os advogados nossos, e eles vão lá na Intersindical, ali
e a solicitação dos advogados, que todos os trabalhadores que procurarem nós vão ser acompanhados na hora da rescisão. Situação complicada, né? Bom, no Rio Grande do Sul, se tratando de coronavírus, as cidades mais afetadas são Porto Alegre, Caxias do Sul e Bagé. O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, vem utilizando os meios de comunicação e redes sociais para reclamar do que chama de abandono do Estado ao município. Na tarde de ontem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu fortemente às manifestações de Lara. O prefeito falou com a nossa reportagem por telefone. Então eu afirmo que o governo do estado do Rio Grande do Sul está faltando com os municípios. As cidades no nosso estado estão sem receber recursos desde o mês de fevereiro. Os atrasos do governo do estado, os repasses da saúde básica de cada município estão em atrasos desde fevereiro. Isso significa um grande prejuízo e um grande problema a todos os prefeitos que nesse momento precisam fortalecer as suas equipes de trabalho, porque a maioria da população tem uma cobertura do atendimento da rede básica de saúde de cada município, que significa exatamente aquele atendimento lá no posto de saúde, que significa aquele atendimento dos vacinadores, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, do médico, da unidade básica de saúde de cada município. Portanto, essa falta de recursos faz com que o município não consiga fazer investimentos para poder adquirir macacões químicos, adquirir equipamentos, melhorar as próprias condições dos trabalhadores que nesse momento são a linha de frente antes de chegar nos hospitais. Com todo respeito ao prefeito de Bagé, não é verdade. O Estado trabalha com um olhar muito atento ao interior e muito especialmente para o caso de Bagé. Mas o Estado já enviou para Bagé 4.000 luvas, já enviou 12.000 máscaras para Bagé, meia tonelada de alimentos, mais 4 leitos de UTI estão sendo implantados no hospital de Bagé. E Bagé recebeu R$365 mil que devem ser utilizados para toda a ação em relação ao coronavírus, especialmente a centros de triagem, equipamentos de proteção aos seus servidores. Na Sexta-feira Santa, é tradicional a reunião em família, não é? E o preparo de peixe. Habitualmente, a comercialização em Cachoeira do Sul ocorria na Feira Livre. Porém, a pandemia do coronavírus transferiu a feira para o interior do município. A mudança foi para evitar aglomerações de pessoas e a disseminação do vírus. O repórter Bernardo Miller traz os detalhes. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel, a todos que acompanham o NT Sul. Olha, a Semana Santa já está aí. Claro, muito tradicional as famílias terem aquele peixe para saborear, principalmente na Sexta-feira Santa. E tradicional em Cachoeira do Sul, a Feira do Peixe na Feira Rural, na Feira Livre. Só que neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, essa feira foi transferida aqui para o interior, principalmente por essa questão de contaminação e evitar aglomerações. Ela vai acontecer aqui na Piscicultura Halber, com o seu Hernani Halber, que a gente vai conversar, que há 20 anos tradicionalmente promove essa feira. Por questões de segurança, estarei com a proteção, a máscara, nosso cinegrafista Hermes também protegido, para preservar a nossa fonte também, principalmente evitar esta contaminação. Seu Hernani, fala um pouquinho sobre essa Feira do Peixe. Hoje, esse ano, tradicionalmente ela acontece em Cachoeira do Sul, no município, e ela se transfere para o interior em virtude da pandemia do coronavírus. Há uma expectativa de queda, principalmente na comercialização? Vai haver uma certa quebra na comercialização, devido também assim, que eu vou realizar a venda do peixe vivo dentro da minha propriedade rural. Claro que eu vou ficar mais longe, afastado do grande consumidor, que é o pessoal do centro e das vilas da cidade. Mas eu estarei atendendo aqui fora meus clientes tradicionais com peixe vivo. Somente vou vender peixe vivo aqui na minha propriedade rural.
Espero ainda assim mesmo, com todas essas dificuldades para vender, ainda fazer uma venda mais ou menos boa, que eu vou ter uns peixes aí com um preço todo especial. Por exemplo, assim, a carpa prateada, que era comercializado lá na Feira Livre há 13 anos, há 5 anos, a R$13 o quilo, vou vender esse peixe aqui fora, uma grande quantia a R$ 9,80 o quilo, somente a carpa prateada. Terei carpas capim, húngaras, jundiás, bastante tilápia que é um peixe excelente, tanto para fazer assado como para fazer filé. Então a gente está à disposição aqui fora, esperando vocês, que é uma grata satisfação receber meus clientes aqui fora na minha propriedade, que eu tenho uma grande satisfação, minha amizade de muitos anos. Essa feira, para mim, eu participo delas, que eu sou pioneiro nessa feira, na Feira Livre. Há 20 anos eu faço essa feira. Então, eu vou, para não deixar esse ano sem fazer, então assim a gente vai receber os clientes, como eu já conversei assim, falei a vocês, aqui fora na minha propriedade. Lugar chamado Enforcados, no quilômetro 397, 153, a rodovia federal, que dá acesso a Três Vendas. Estarei à disposição dos meus clientes aí com meus peixes. Seu Hernani, em um ano normal, quantos exemplares o senhor costuma vender? Mais ou menos a média, como a feira sempre é uma de curto espaço, de pouco tempo, eu sempre tenho colocado aí uma base de 5, 6 mil quilos. Eu acredito que esse ano eu vou conseguir fazer isso um pouquinho mais da metade, pela metade já estarei satisfeito. Então vai ter uma quebra, principalmente na redução. Eu calculo em torno de 50%, mas como todo negócio tem a surpresa, e eu sempre procurei atender bem meus clientes, principalmente na qualidade do peixe. Como vocês veem, as minhas águas são tudo águas tratadas, tem boa higiene o peixe. Isso faz vender, o cliente tem uma confiança maior de adquirir esse peixe, que é um peixe com bom sabor, ele tem qualidade de peixe. Qual o exemplar, a espécie mais procurada, Sr. Hernani? O carro-chefe atualmente sempre foi a carpa capim. Carpa capim é um peixe que vende muito bem, mas só que agora está entrando a tilápia. A tilápia é um peixe de excelente qualidade, quem sabe um dos melhores peixes que nós temos hoje para consumo de água doce do estado. Questão de preço, Sr. Hernani, como é que vai variar o preço? É por tamanho? Como é que faz essa quantia? Ele não é por tamanho. Como eu te falei que eu tenho essa promoção da carpa prateada R$ 9,80, as carpas capim vão ser comercializadas faz 5 ou 6 anos a R$ 15 o quilo, viva. Só venderei peixe vivo. Sr. Hernani, a gente acabou fazendo uma pesquisa antes, até o senhor mesmo comentou que em Santa Maria, em Santa Cruz, vai ter a feira normal comercializada no município. Sim. Essa questão de ser transferida para a Cachoeira do Sul, isso um pouco ser transferida para o interior, entristece um pouco o senhor? É uma parte sim, eu não vou falar assim o que faltou interesse por parte do município, que eu vou estar faltando com eles, que eles sempre foram meus parceiros, sempre me ajudaram. Em cima disso, só que esse ano está vendo uma coisa meio diferente. Santa Maria e outras regiões, Santa Cruz, eles têm feira de peixe livre. E aqui em Cachoeira nós ficamos esse ano assim, acho que por parte do prefeito, ele está muito preocupado com esse coronavírus e a gente tem que dar apoio para ele. Então a gente está fazendo o que pode, estou fazendo a minha vez. Tá certo, Sr. Hernani. Para a gente encerrar, a questão da seca também prejudicou um pouco aqui a vida dos açudes e dos tanques? Não, agora nos últimos dias sim, se essa seca durasse mais uns 30 dias, eu teria um prejuízo total. Mas eu vou fazer uma desova muito grande, que eu vendi assim, que eu vou te mostrar aqui, ó, aqui na frente. Então essas gaiolas aqui, ó, aqui é onde eu crio minhas tilápias. Foi 8 mil quilos de tilápia, foi para a serra, para a região de Caxias do Sul, para filetagem. Eu tenho meu prédio pronto para, quem sabe, aí para legalizar, mas não deu tempo hábil para legalizar. Então foi para Carimbalde, 8 mil quilos de tilápia filetagem. Esse poste podia ter sido negociado em Cachoeira, mas não deu para, como se diz, enquadrar esse peixe esse ano aqui em Cachoeira.
Tá certo, então obrigado a seu Hernani Halber, piscicultor aqui de Cachoeira do Sul, passando todo o serviço. Então aqui na localidade de Enforcados, próximo aqui também ao bosque, a piscicultura Halber à disposição na venda do peixe vivo aqui em Cachoeira do Sul, já que a feira tradicional não vai ocorrer na cidade, no município, ela se transfere aqui para o interior na piscicultura do seu Hernani Halber. A gente volta até o NT Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai manter o calendário 2020 de imunização contra a febre aftosa entre os dias 1º e 31 de maio, em boa parte do país. Nesta etapa, devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, não vão ser exigidas declarações de comprovação da vacinação que impliquem em comparecimento aos escritórios. Aqui em Cachoeira do Sul, o produtor pode enviar a nota por e-mail ou através do WhatsApp. O endereço da inspetoria é ivz-cachoeiradosul@agricultura.rs.gov.br. E o número do WhatsApp é o 51, aliás, o número do telefone é do WhatsApp, isso mesmo, só corrigindo aqui, número 51-3724-5916. Na região, o produtor tem até o dia 30 de abril para enviar a nota da vacina e a declaração anual de rebanho. A campanha tem que ser mantida para garantir o reconhecimento de que o gado criado em diferentes estados está em áreas livres de febre aftosa, conforme estabelece a Organização Internacional de Saúde Animal. Isso permite a exportação da produção nacional de carne. 12h24 agora, hora de Brasília. Bom, você já sabe que pode participar com a gente aqui no NT Sul, né? E eu apelo aqui, não deixe de mandar o seu recadinho pra gente. A gente gosta aqui sempre de receber a sua opinião, aquilo que você pensa sobre os fatos do dia, a sua foto, aquilo que você gostaria de ver na telinha aqui da TV. Faça o NT Sul com a gente. Não esqueça de registrar o seu nome completo e também a cidade de onde você fala, de onde você nos assiste. Para participar, o WhatsApp é o 51-99769-7129 e o facebook.com/TV Cachoeira. Vamos para a telinha, vamos ver os recadinhos que estão chegando aqui? Já temos várias mensagens e vamos, portanto, à primeira delas, a Josi de Cachoeira do Sul. Eu que trabalho no comércio, estou em casa me cuidando enquanto os idosos estão andando nas ruas e fazendo aglomerações como se tudo estivesse normal. Senhor prefeito, coloque a polícia na rua para abordar os idosos e mandar eles para casa, diz aqui a Josi. Obrigado, viu, Josi, pela sua observação. É algo que, inclusive, a nossa equipe de reportagem tem registrado, né? Muitos idosos nas ruas. Então fica aqui o nosso apelo, né? Quem já tem a idade um pouquinho mais avançada, é o momento de se resguardar um pouquinho, né? Tomar aí os cuidados, porque realmente o coronavírus está aí, os números são realmente assustadores e, portanto, cada um precisa fazer a sua parte, né? Obrigado, Josi, aí pela observação. O Luiz Fernando também manda mensagem aqui de Cachoeira, comidinha no fogão a lenha aqui no Piquiri. Manda abraço para Núbia, Ângela e toda a minha família. Olha aí, o Luiz vai deixar todo mundo com fome. Querem ver só? Vamos ver aqui a foto que ele mandou. Olha aí, tem batata doce, arroz, tudo no fogão a lenha. Com esse friozinho que está fazendo no Rio Grande do Sul, né? Deixa a gente aí com água na boca. Grande abraço para os amigos, bom almoço, obrigado pela companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo. Temos mais recados? A Rosane Borba também manda mensagem. Enquanto a pandemia não vai embora, planto mini cactos e suculentas, diz ela aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, jornalistas, nos mantêm informados sobre o coronavírus. E a Rosane também mandou foto pra gente aí das plantas que ela cultiva, né? Isso aí, Rosane, um grande abraço para você. Quem trabalha em casa, principalmente, né, tem aí esse privilégio, né, de não precisar sair e ter certamente uma distração também, né, uma atividade para ir desenvolvendo. Um grande abraço aí para você. Mais recados? Edivelton de Santa Maria também com a gente. A Daniela e eu queremos mandar abraços para todos da família Brum que estão no Piquiri. Estamos com muita saudade. Valeu, Edivelton. Um abraço para você e também para Daniele. Um abraço mais uma vez para os amigos do Piquiri. Quem está longe aí, não pode viajar nesse momento, realmente a saudade aperta, né? Aí tem que usar o WhatsApp, utilizar as ferramentas que a tecnologia nos proporciona neste momento. Vai mandando seu recadinho que daqui a pouquinho a gente põe na tela aqui do NT Sul. A seguir, recuperado do coronavírus, o jornalista e narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, faz apelo. Não saiam de casa. E se tocarem a mão numa maçaneta, numa fechadura, alguma coisa, passem imediatamente o álcool em gel, façam higiene das mãos e não saiam sem máscara na rua.
porque eu não sei de onde eu peguei, eu posso ter pegado de qualquer lugar, eu só sei o que eu sofri e eu não desejo isso para ninguém. Ainda não recebeu a conta de água este mês? Nós vamos falar disso. E ainda tem o comentário da psicóloga Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia. Então, nesses tempos de coronavírus, o que mais importa junto com o isolamento social, junto com a nossa quarentena, é poder exercitar a solidariedade e nos abrirmos também para receber a solidariedade, o afeto e o carinho do outro. Fique ligado aqui na Novo Tempo, nós voltamos já. Já estamos de volta, agora é 12h31, tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Veja na previsão de hoje como fica a temperatura mínima e máxima. Quinta-feira é mais um dia com temperaturas baixas, sol e poucas nuvens. A mínima hoje ficou em 10 graus e a máxima deve chegar aos 22. Sexta-feira, feriado, vai ter tempo firme, mesma característica de dias anteriores. Mínima 11 graus e máxima 23. Sábado, igualmente, tem sol e céu limpo, mínima 12 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol segue predominando no estado. Apenas alguns municípios do litoral, como Tramandaí, e do sul gaúcho, como Rio Grande e Jaguarão, podem registrar chuva, mas em forma de pancadas fracas e isoladas, acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora. Nas demais regiões, o tempo fica firme ao longo de todo o dia. Na capital gaúcha e região metropolitana, máxima de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. No norte do estado, em Passo Fundo, 19. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. Em Pelotas e Rio Grande, sul do estado, 21 graus. A UFSM Campus Cachoeira do Sul está produzindo equipamentos de proteção individual que estão sendo repassados ao Hospital de Caridade e Beneficência. A universidade está utilizando a impressora 3D do campus para a produção de protetores faciais para os profissionais do hospital. Professores dos cursos oferecidos no campus de Cachoeira se mobilizaram e estão produzindo a impressão de protetores, que já estão validados por médicos de outros estados. O arquivo do tipo STL, modelo 3D para impressão, foi fornecido pelo grupo de Santa Maria. Foram destinadas 20 unidades para o HCB. A previsão é de que mais 20 unidades destes protetores faciais sejam destinadas ao Hospital de Cachoeira do Sul. Meio-dia e 33, é hora de interatividade, é hora de colocar no ar aqui o seu recadinho, a sua participação. A gente sempre destaca que você pode fazer o telejornal NT Sul junto com a gente, sugerindo uma reportagem, reportando aquilo que está acontecendo pertinho de onde você está. Um dos canais é o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a transmissão ao vivo por lá, nossa live, não é? E você pode interagir com a gente. E esse bloco nós vamos dedicar aqui justamente aos nossos telespectadores que estão lá no Facebook interagindo, mandando seus recados pra gente. Quero mandar abraço aqui para Juliana Martins. Obrigado, Juliana, pela sua mensagem. Um grande abraço, uma boa quinta-feira para você. A Carmen Moraes está passando por aqui também. A Fia Borba. Nelson Loreto, bom dia, estamos assistindo em Alvorada. Obrigado, Nelson. Um abração para os amigos aí na região metropolitana de Porto Alegre. A Rosane Cassol também, boa tarde a todos os conterrâneos. Obrigado, Rosane. Lourenço Nunes, muita gente assistindo em São Lourenço do Sul, interior e cidade. Coisa boa. Um abraço para os amigos em São Lourenço do Sul. Também temos a retransmissão, né, da TV Novo Tempo em São Lourenço do Sul. Aliás, várias cidades do interior do Rio Grande do Sul recebem a TV Novo Tempo, recebem o telejornal NT Sul também. Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Santa Maria, Três Coroas, são várias cidades, né? E aí citei algumas delas. Nosso abraço carinhoso a você que nos assiste, né, em outras regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Adriana Soares, boa tarde, um ótimo fim de semana a todos e boa Páscoa, Deus abençoe. Obrigado, Adriana. Essa quinta-feira que tem cara de sexta, né? Véspera de feriadão. Na verdade, quem está em casa e vai ter que permanecer novamente, já não vê muita graça, né? Mas que a gente possa comemorar, celebrar a Páscoa com a família, acima de tudo. Sempre boas reflexões podem ser feitas aí, né? Um abraço, Adriana, tudo de bom para você. O Daniel Rudinei, também a Letícia Oliveira.
passando por aqui desejando uma boa quinta. O Birajara dos Santos, os peixes estão usando máscara também? Ele pergunta, já que está todo mundo usando, né? Não, Birajara, os peixes não estão usando máscaras. Obrigado aí pela mensagem, um grande abraço para você, viu? Quem mais manda mensagem aqui? Claudiano Santos, Lucimar Ataíde, Liette Lemes, Lisiane Braga, boa tarde, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Lisiane. A Rosane Koschenborger Maier também manda mensagem aqui. Ela diz aqui o seguinte, galera, amo este canal. Estamos na colheita da soja e com toda essa pandemia não podemos parar e somos hortigranjeiros, ela diz aqui. Sem nós, a cidade não come. É isso aí, né, Rosane? Tem atividades que são essenciais, é o caso da produção, da agricultura. Bom trabalho para vocês e muito obrigado pela companhia aqui no NT Sul. Bom, você de casa, se não mandou ainda o seu recadinho, pode ainda mandar sua mensagem no Facebook ou então no nosso WhatsApp, utilize os nossos canais de interatividade para fazer parte do telejornal NT Sul. Desde o anúncio do governo do estado de que estariam suspensos os cortes de abastecimento de água e energia elétrica no Rio Grande do Sul, alguns detalhes sobre os procedimentos nas concessionárias acabaram se perdendo. Entre eles, a dúvida sobre o recebimento das faturas para pagamento e como a cobrança vai ser feita. As decisões de não cortar o fornecimento de luz e água durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus trouxeram alívio, mas cabe um alerta importante. Uma coisa é o serviço ser mantido e outra seria tirar as características de conta atrasada, o que não ocorreu. Quem ficar inadimplente terá de pagar juros, multas e demais encargos sobre o valor devido. No caso da Corsã, clientes não terão abastecimento de água suspenso por falta de pagamento durante 60 dias, a contar do dia 25 de março. Entretanto, seguem valendo os juros e as multas por atrasos. Logo, é preciso sim pagar as contas. A isenção de pagamento contempla apenas usuários enquadrados em tarifa social. Até a próxima segunda-feira, dia 13, estão suspensas as leituras de consumo nos medidores. A fatura será calculada pela média dos últimos 12 meses. E a entrega das contas será feita pelo correio. Quem não receber pode obter a conta por meio do site da companhia no endereço corsan.com.br. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, editou decreto liberando o funcionamento de lojas dedicadas exclusivamente ao comércio de chocolates até domingo, dia 12 de abril. Para isso, as lojas têm que observar as normas sanitárias já vigentes, limitar acesso à loja no máximo 2 clientes por vez. O decreto já está em vigor a partir da divulgação no site oficial da Prefeitura ao final da manhã de hoje. E agora é hora do quadro Dia de Terapia. Nós vamos saber da psicóloga Lisiane Omerich por que é tão importante ajudarmos alguém neste momento. Ela fala sobre exercício da solidariedade. Olá, pessoal! Dia de Terapia hoje vai tratar sobre solidariedade em tempos de coronavírus. Estamos hoje vivendo uma situação bastante atípica, completamente diferente da rotina que a gente viveu até então. Falamos muito nos últimos 2 programas sobre o isolamento social, sobre o medo do coronavírus, sobre a mudança que tivemos na nossa vida, na nossa rotina, sobre as ansiedades, angústias que toda essa situação atípica está acarretando no nosso dia a dia. Mas tem um tema que, junto com o coronavírus, ele vem de uma forma bastante acentuada, que é a solidariedade. O que é exatamente solidariedade e por que ele é tão importante na época de coronavírus? A solidariedade é aquela capacidade que a gente tem de exercitar a nossa empatia, de poder nos colocarmos no lugar do outro, de podermos atender alguma necessidade do outro de uma forma gentil, de uma forma carinhosa, de forma a amenizar um pouco do sofrimento. Mas por que ela é tão importante hoje em época de coronavírus? Porque ela vem nas 2 mãos, né? A solidariedade hoje que eu falo é a solidariedade que eu tenho que ter com as pessoas em épocas difíceis, mas ao mesmo tempo fala da solidariedade que eu preciso que tenham comigo, porque eu também sou um agente
dentro de todo esse sistema que a gente está vivendo no momento. Então, a partir do momento que eu exercito a minha solidariedade, eu também preciso da solidariedade alheia para poder ultrapassar esse momento difícil e atípico que todos nós estamos vivenciando. Dessa forma, pequenos gestos se tornam gestos extremamente importantes que fazem a diferença neste período de isolamento social. São pequenas palavras. Nós, enquanto psicólogos, temos uma rede que atende as pessoas, às vezes até pelo telefone, de forma gratuita. Uma palavra que a gente dê para uma pessoa de atenção, de carinho, vai modificar o dia dela, vai deixá-la menos ansiosa, menos angustiada, menos estressada. Pequenos atos que a gente faz, é um mercado para um vizinho, é uma farmácia, é uma troca de ideia, uma troca de carinho, uma troca de gentileza, faz toda a diferença na hora de nós equilibrarmos o nosso emocional. Porque faz com que a gente veja que nós não estamos sozinhos, que tudo isso que está acontecendo não está acontecendo com o outro e nem apenas com a gente, mas está acontecendo com todos nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que trabalham, que não são isoladas socialmente e que agora têm que estar de quarentena. Então essa solidariedade, ela vem através de doações, através de palavras, através de gestos, através de atitudes. O que importa nesse período? Importa é a gente poder pensar se nós estamos sendo solidários. Será que a gente não se fechou dentro da nossa casa, dentro da nossa casca, dentro dessa nova rotina que nós criamos e não deixamos o outro de lado? Tudo que o outro está passando, eu também estou passando. Então, se o outro precisa de ajuda, eu também preciso de ajuda. E será que eu não estou só tentando pegar a ajuda de alguém e não estou fazendo a minha parte? De todas as maneiras, por pior que nós estejamos emocionalmente, com ansiedade, com medo, com pânico, a gente sempre tem alguma coisa para doar para o outro. Isso faz parte do ser humano. Então, nesses tempos de coronavírus, o que mais importa junto com o isolamento social, junto com a nossa quarentena, é poder exercitar a solidariedade e nos abrirmos também para receber a solidariedade, o afeto e o carinho do outro. Isso vai tornar esse período mais leve, vai nos dar a certeza de que tudo isso que está aqui vai passar. Um dia vai passar, um momento vai passar. Mas como que a gente vai estar lá no final? De que forma que nós vamos emocionalmente, mentalmente, nós vamos estar no final dessa jornada toda? Aquilo que é difícil para mim, eu vou pedir ajuda, aquilo que é difícil para o outro, eu vou auxiliar ele, e assim a gente vai retomando a nossa rotina e nos construindo novamente. Vamos olhar o outro, vamos permitir pequenos gestos, ninguém está tão desconfortável que não possa fazer algo por uma outra pessoa. Isso não vai ser nem tão bom para aquela outra pessoa como vai ser bom para nós mesmos. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Obrigado, Lisiane, pelas informações. Gente, vamos aí, então encarar o desafio, né? E ajudar o próximo. Os sintomas e o tratamento da Covid-19 ainda são um mistério. É que não sabemos ao certo o tamanho da agressividade desta pandemia. Para encontrar respostas, nós conversamos com o jornalista e narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, que contraiu o vírus e se recuperou recentemente. Confira o relato e o nível que a doença pode chegar. Oi, Bernardo. Olá, Daniel, a todos que acompanham o NT Sul. O assunto agora é coronavírus. Vamos entrevistar um gaúcho, daqueles de mais de 500 gaúchos já infectados aqui no Rio Grande do Sul pelo coronavírus, essa doença, essa pandemia que vem assustando a todos nós. Ele é narrador, advogado, jornalista, atualmente trabalha na Rádio Guaíba, é uma voz conhecida no meio do rádio, principalmente nas jornadas esportivas, uma longa rodagem no Rádio Gaúcho, também com passagem pela televisão. A gente vai conversar com o narrador José Aldo Pinheiro. Zé, primeiramente queria agradecer a compreensão, a gente sabe que é um momento bastante delicado para nós, vivendo diante desta situação, imagina para quem acaba contraindo essa doença. Desde já agradeço a compreensão de nos atender à TV Cachoeira aqui do município de Cachoeira do Sul. Zé, faz uma retrospectiva para nós, como é que foi esses últimos dias, desde do momento que contraiu a doença, a parte de recuperação, questão de sintomas,
Resgata para nós como é que foi esse momento bastante complicado nos últimos dias. É um prazer estar com vocês, mas é um pouco doloroso fazer essa cronologia por conta de voltar tudo que eu passei de novo à memória, mas de qualquer maneira talvez seja até interessante compartilhar com as pessoas de um modo geral, para que todos tenham consciência que isso que aconteceu comigo e que tem acontecido com milhares de brasileiros e com milhares de pessoas mundo afora, não é uma brincadeira, não é um algo tão simples. Aqui em casa nós somos 3, a minha esposa, a minha mulher e a minha enteada. E primeiro começou com a minha enteada, depois passou para a minha mulher, e eu um dia disse para minha esposa, digo, olha, parece que tem um vento que sopra dentro do meu cérebro, que dá uma passadinha assim, uma coisa um pouco estranha, nunca tenho dor de cabeça. Graças a Deus sou uma pessoa bem saudável, e daí ela disse assim, estranho que eu também estou sentindo alguma coisa de cabeça, eu não sinto dor de cabeça nunca. Só que no primeiro dia passou uma brisa, no segundo dia passou uma pomba, voando leve, e aí do terceiro dia em diante começou a cruzar um morcego se debatendo dentro da minha cabeça, e foi ficando horrível, e foi ficando insuportável, e aí já desceu para a garganta, e aí já desceu para o corpo, e a febre começou, e não passava, e cada vez pior, e era insuportável. E então a gente foi ao médico, os médicos disseram, olha, fizeram primeiro raio-x, depois fizeram tomografia, estás com manchas pretas no pulmão, com todos os indicativos de coronavírus, está contaminado, vai para casa e fica em isolamento. Eu voltei para casa, mas eu já não suportava mais, e fui tentar sobreviver àquilo, e piorou muito, muito mesmo. Eu já dei outros depoimentos que teve um momento assim que foi trágico, porque eu já não tinha mais forças para viver, não tinha mais vontade de viver, já não suportava mais aquele mal-estar que é terrível. E aí a minha mulher, um dia desesperada para tentar me salvar, não baixava de 39, ela me encheu de toalhas molhadas com água fresca, fria, e me enrolou e me colocou sacos de lixo e se abraçou em mim para tentar me salvar, num desespero, numa atitude desesperada. Aí então o que nós fizemos? Eu, quando vi aquilo, de puxar, minha mulher quer me salvar, eu tenho que ter um pouco de força. Eu liguei para um médico que há mais de 30 anos é nosso otorrino da família, e ele disse, Zé Aldo, eu vou ligar lá para o diretor clínico do Moinhos, que é meu conhecido, e vou pedir que ele te dê uma atenção especial. E aí então o doutor Luiz César Veiga, que é esse médico da família, que é amigo, falou com o doutor Luiz Antônio Nazi, que é o diretor clínico do Moinhos, ele pediu que eu fosse para lá, fosse reavaliado, eu fui reavaliado, e eles constataram que o meu pulmão estava, grande parte dele já tomado. E imediatamente eles me determinaram internação, isolamento, e ao mesmo tempo iniciaram com Rocefin, com hidroxicloroquina, com a azitromicina e um monte de medicamentos e um monte de exames permanentes para ver se aquilo não estava me causando efeitos colaterais, porque havia riscos de afetar o meu sistema hepático, de parar meu coração, porque essa medicação que eles usam, o antimalárico, ela é muito agressiva ao organismo. Como eu sou uma pessoa que sempre tive um histórico de comportamento de vida bem regrado, eu não fumei nunca na minha vida, nunca bebi, costumo me cuidar, então talvez o meu organismo tenha contribuído para eu escapar dessa, mas foi terrível, eu não desejo isso para ninguém. Zé, como é que foi a notícia de um médico, enfim, quando fez a consulta, de que você estava com a Covid-19? Qual foi a sua primeira reação? Nós já sabíamos desde o princípio que eu estava. Nós não tínhamos os testes com o resultado final porque demorava, só que os médicos não podiam esperar que eu viesse a óbito para depois iniciar o tratamento. E eles iniciaram aquele tratamento experimental mesmo sem o resultado. Eu só fiquei sabendo, vi o teste, o resultado positivado, no dia em que eles me disseram, nós vamos te mandar para casa. Tu está conseguindo reagir bem e é melhor ficar fora do ambiente de hospital para complementar a tua recuperação. Eles olharam os meus pulmões, os resultados das imagens da tomografia, porque foram 3 tomografias e cada uma era pior que a outra.
E eles disseram, nós precisamos iniciar o tratamento porque talvez não resista, né? Eu imagino, estou supondo que eles devem ter dito isso, porque a gente não conversava. Eles iam me medicando e eu ia suportando e ia resistindo. Eu não tinha forças mais para conversar. A verdade é essa. Zé, todos nós já contraímos uma gripe. E aí é tosse, dor de cabeça, febre, enfim, alguma secreção. Mas o que difere o coronavírus dessa gripe mais comum que todos nós já enfrentamos? Não tem comparação. No meu caso, pelo menos, não tem comparação. É horrível, porque um resfriado, uma gripe, tu tem coriza, tem corrimento no nariz, tem espios, tem tosse, tem febre, mas é uma coisa que dá e tu sabe que vai passar. Ali não passa. Eu estava no 10º dia, eu só chorava, porque eu não suportava mais. E a minha família pedia, a minha mulher no caso, e a minha enteada, que estavam vivendo aquilo comigo, me pediam que eu tivesse forças para suportar, mas eu não aguentava mais. E aí, quando eu cheguei, que eu iniciei o tratamento, os médicos conversaram comigo, o doutor Pablo Barrios, que ia lá, representou o doutor Nazi no quarto, ele me dizia, Zé Aldo, segura, porque o 11º e o 12º são os piores dias dessa contaminação. Depois vai melhorar. Nós não sabemos se é a medicação ou se é o ciclo do vírus, mas aguarda que vai melhorar. Confia em nós. E eu não tinha o que fazer mesmo, né? Ficava isolado no quarto, encerrado, com o acesso o tempo todo pingando medicação na minha veia, e aos poucos eu fui melhorando. Zé, neste momento, qual é o seu quadro clínico? Assim, o que os médicos já marcaram, uma nova tomografia para analisar a evolução do meu pulmão, mas a orientação é para que eu ficasse em casa por 30 dias, porque eu tenho um risco com a fragilidade que ficou o meu órgão de ter aí uma contaminação qualquer e isso poder me derrubar. Então eu estou isolado em casa. Mas eu me sinto muito bem, graças a Deus, eu consigo conversar, consigo caminhar, consigo sentir prazer pelas coisas da vida, tudo voltou ao normal agora. Só que eu sei o que eu passei. José Aldo, aqui em Cachoeira do Sul a gente tem 2 casos confirmados. Um, inclusive, está em Porto Alegre. O segundo já se recuperou, um senhor de 84 anos. Porém, a comunidade cachoeirense ainda não entendeu o fato do isolamento. As ruas estão movimentadas e principalmente de idosos que estão no grupo de risco. Como você já contraiu o vírus, qual a indicação e qual o conselho que você passa aos nossos telespectadores que ainda não estão entendendo a gravidade dessa doença? Bem, para quem está nos acompanhando agora, eu tenho uma família um pouco complexa. A minha mãe, eu sou argentino de nascimento, a minha mãe já tem uma certa idade e ela, há 3 anos, ela vive num geriátrico desses programas governamentais em Buenos Aires. E lá, quando os argentinos foram antes que nós para a quarentena. Quando começou o processo de propagação do vírus, a disseminação, a primeira coisa que eles tomaram como providências, os idosos não podiam sair e ninguém podia entrar lá. Então, por exemplo, a minha mãe, a gente conversa muito por Skype, ela não ficou sabendo de nada, somente ontem nós contamos para a mãe por tudo que eu havia passado. A minha irmã, que mora em Mar del Plata, ela está na quarentena, todos os argentinos estão na quarentena. Eu tenho uma filha que mora em Bolonha, ela veio ao Brasil, estava aqui e voltou para a Itália em meio à pandemia. Ela tinha que sustentar a tese, né, na Universidade de Bolonha e voltou, veio aqui porque ela vai casar, agora a gente não sabe como ficará no meio do ano. Então eu tenho meus filhos aqui em Porto Alegre, tenho uma filha que mora no Rio, a gente fala todo dia e eu digo para todos, para minha família toda, meu irmão de São Borja, para minhas irmãs de Santiago, digo, não saiam de casa. E se tocarem a mão numa maçaneta, numa fechadura, alguma coisa, passem imediatamente o álcool em gel, façam a higiene das mãos e não saiam sem máscara na rua. Porque eu não sei de onde eu peguei, eu posso ter pegado de qualquer lugar, eu só sei o que eu sofri e eu não desejo isso para ninguém. Então, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, se puder ficar em isolamento, fique.
porque o vírus está solto por aí. Ele é invisível e ele poderá pegar alguém em algum momento, e se a pessoa não tiver saúde, se a pessoa não tiver condições financeiras de ir para um médico e quem sabe particular, fazer algum tipo de tratamento, talvez o governo não tenha condições de atender a todo mundo, porque no momento em que houver a liberação, que a atividade econômica voltar a funcionar, as pessoas vão se contaminar. Tá certo, Zé. Obrigado pela compreensão em atender a reportagem da TV Cachoeira, que é o jornal NT Sul, e melhoras, recuperação, e que você retorne aos microfones o mais cedo possível narrando os jogos da dupla Grenal, até que tá dando falta daquele futebol, viu? Eu também sinto saudade, eu até pedi para voltar para a rádio, porque nós que trabalhamos com isso, Bernardo, tu bem sabe, nós nos divertimos fazendo a nossa atividade profissional. Só que, como tem orientação de ficar até a segunda-feira fora, por ordem dos médicos, atestados e tudo mais, a rádio resolveu, disse, não, aproveita e repousa. Mas só agora que eu estou repousando, porque até há bem pouco era só sofrimento. E agora, então, estou conseguindo dormir em paz, descansar e tudo mais. Muito obrigado. Saúde a todos, que Deus acompanhe a todos sempre. Obrigado, então, ao jornalista, advogado e atual narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, dando um parecer sobre essa situação. Ele que contraiu o novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e é um dos gaúchos que conseguiu essa recuperação. A gente retorna até o NT Sul. Bernardo, muito obrigado. E o Zé Aldo Pinheiro, né? Muito bom saber que ele com garra venceu essa batalha, né? E quem nos assiste, eu espero que tenha servido de lição, que a partir de agora, né, a pessoa possa parar, repensar a necessidade de sair realmente à rua, né? É hora de interatividade, é hora de contar com a sua participação com a gente aqui no NT Sul e vamos, portanto, de imediato aqui para as nossas interações. Você pode participar pelo facebook.com/TV Cachoeira ou então no nosso WhatsApp 51997697129. Uma mensagem aqui do Facebook e vamos para a tela para ver os recadinhos do nosso WhatsApp. O Juliano Viegas e também a Maria Moreira dizendo aqui o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa. Se for possível, alertem as autoridades competentes do município para que fiquem de olho no preço das mercadorias dos mercados, não somente dos produtos da cesta básica, mas de outros também. Se continuar subindo, muitas pessoas vão passar necessidade. É a alerta que os telespectadores fazem para a gente. São vários relatos nesse sentido, né? Nossa produção, nossa reportagem vai acompanhar, especialmente nos próximos dias. Vamos aqui para a telinha? Poliana de Itapevi, São Paulo. Apesar do sofrimento que a humanidade está passando, hoje estou comemorando a vida, estou completando mais um ano de vida. Agradeço imensamente a Deus por essa dádiva. Vamos ver aqui a foto que a Poliana mandou pra gente. Aí está a Poliana. Poliana, parabéns, felicidades para você. É isso, não podemos deixar de celebrar, né? Deixar de celebrar a vida. Estamos num momento complicado, mas estes momentos sempre nos trazem esperança, a gente tem um outro olhar, não é? Quanto ao futuro. Obrigado aí pela sua mensagem. A Luciane Weber, de Novo Cabrais, a Novo Tempo é 10, olhamos direto a programação e a Luciane mandou foto para a gente aqui. Aí está a Luciane e também seus familiares. Grande abraço para os amigos em Novo Cabrais, né, município aqui da região de Cachoeira do Sul. Obrigado a você que mandou seu recadinho para a gente. O NT Sul de hoje fica por aqui. Amanhã, feriado, tem um programa especial. Nós vamos falar como ficará o nosso mundo, né, depois da crise do coronavírus. Tem um bate-papo à distância com 3 convidados, cada um em um local diferente. Lena Caetano e Thelma Tomás, repórteres do NT Sul, e o mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Christian Wiesmann Matos. Tá imperdível, até lá. Tchau.